Como é que o IVVB11 pode duplicar o teu patrimônio? Será que é possível colocar tipo 100 mil reais nesse ativo e ver ele se transformar em 200 mil, 300 mil ou mais? Será que dá para enriquecer investindo no IVVB11? Bom, isso que a gente vai te explicar nesse vídeo. Quem vai conduzir tudo isso é meu sócio, Felipe Almeida, que vai te mostrar o cenário atual com juros altos nos Estados Unidos, com Trump taxando todo mundo, com dólar perdendo valor, e te explicar se nesse contexto o IVVB11 pode dobrar o teu patrimônio, pode trazer uma excelente performance e se tem espaço na tua carteira. Então, deixa o dedo no like, comenta se você investe nesse ativo e bora pro vídeo. Boa, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que está acontecendo com o IVVB11. E para lembrar todo mundo, esse aqui é um ETF que replica as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Ou seja, ele é diretamente interferido no seu valor de mercado pelo mercado americano. Afinal de contas, se as empresas se valorizarem, o ETF também vai se valorizar. Só que não é só isso. O IVVB11 também está sempre exposto à variação do dólar. E aí, todas as vezes que a gente fala que o IVVB11 subiu ou caiu, essa resposta é sempre uma combinação do que aconteceu com o mercado americano e do que aconteceu com a cotação do dólar junto. Inclusive é por isso que quando a gente olha isoladamente para o IVVB11, a gente vê ele caindo um pouco mais de 3,5% nesse ano. Enquanto o S&P 500, sem a variação do dólar, só o índice de ações, esse está subindo um pouco mais de 8%. Então o dólar está atrapalhando um pouco o resultado de quem está no Brasil investindo nesse ativo. Até porque o dólar, comparado com o real, chegou a cair mais de 13% nesse período. Tá, beleza. Agora, por que o dólar está caindo tanto? E o que está acontecendo com o mercado como um todo? Bom, o fato é que a economia dos Estados Unidos está preocupando o mundo todo, principalmente porque a dívida americana ela chegou no maior patamar da sua história em pouco mais de 36 trilhões de dólares, o equivalente a 120% do PIB deles. Só que não é só isso. Além da economia estar endividada, eles ainda estão gastando mais do que eles arrecadam. O déficit nos Estados Unidos atingiu mais de 1,3 trilhões de dólares, mesmo com a arrecadação batendo recorde com as tarifas. Isso começa a preocupar o mundo todo, levantando a questão de será que já não é hora de abandonar os ativos mais seguros do mundo, que seriam os investimentos lá no Tesouro Americano? E aí, naturalmente, uma dívida e um déficit fiscal muito alto fazem com que os juros permaneçam altos, que está em 4,5% nesse momento, o maior patamar, inclusive, dos últimos 13 anos no mercado americano. Para piorar, por causa dos juros altos, a gente começa a ver uma tentativa de interferência política na economia, que é o que o Trump está tentando fazer com o Jerome Powell, que é o diretor atual do Fed, Banco Central Americano, tentando fazer com que ele baixe os juros na canetada, na força, chamando inclusive o diretor do Banco Central de estúpido por não baixar juros ainda. A gente já viu esse tipo de história em algum outro país, inclusive, né? Mas aí o Fed não tá querendo baixar juros porque a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%. E eles estão bem acima da meta nesse momento, chegando em algumas janelas a bater mais de 3%. E aí é por isso que esse composto de coisas negativas para a economia americana faz com que a supremacia do dólar esteja sendo questionada nesse momento, fazendo os índices da moeda americana caírem no mundo todo. E o JP Morgan chegando a questionar a dominância do dólar. Eu tô te falando isso aqui de forma extremamente resumida, mas a gente fez um vídeo só contando isso, os grandes problemas da economia atualmente dos Estados Unidos. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir e entender um pouco mais. Mas o fato é que não tem como, essas variações afetam diretamente o IVVB11. E além de tudo isso, a gente tem toda a confusão da história do tarifaço do Trump, que começou com uma taxa, começou com outros países, depois muda, volta. E o fato é que o S&P 500 variou pra caramba por causa dessa história toda. Ele chegou a cair muito forte, mais de 18% de janeiro até abril, mais ou menos. E só depois disso começou a apresentar uma recuperação e já valoriza 27% em um rally de alta de lá até aqui. Tudo por causa das mudanças de postura do Trump nesse momento. E foi justamente por todas essas tensões que muitos investidores começaram a fazer uma tentativa de prever uma nova crise no mercado americano, o que pode vir a fazer as cotações caírem pra caramba. Principalmente quando você olha alguns sinais paralelos a isso tudo, como é o caso do dinheiro que o próprio Warren Buffett está deixando em caixa nesse momento. Esse é o gráfico que mostra o caixa da Berkshire Hathaway, a empresa do Buffett, nesse século, desde os anos 2000. E nunca, em nenhum momento da história, ele guardou tanto dinheiro com liquidez como ele está agora. Quase 350 bilhões de dólares. Isso passa uma sensação de que ele pode estar vendo alguma coisa negativa, esperando o mercado cair, e não é só ele. O Ray Dalio, mais um bilionário famoso do mercado financeiro, fala que está bem preocupado com algo que pode ser pior do que somente uma recessão lá fora. E aí é justamente nesse momento que os investidores começam a pensar assim, poxa, talvez, muito provavelmente, seja a hora de segurar um pouco as pontas. Já que a gente viu uma queda no começo do ano, a narrativa piorando, comprar S&P 500 seria muito arriscado. Afinal de contas, o que a gente vê de comportamento dos investidores em momentos como esse é algo parecido com isso. Olha esse gráfico recente aqui de 2024 até 2025 do próprio IVVB11. O que é que a gente começa a perceber aqui? A velha e clássica história do mercado como um todo.
quando as ações estão caindo, o que a gente vê é que lá no fundo do poço os investidores começam a, de forma impressionante, vender muito mais ações do que comprar. Esses gráficos aqui embaixo mostram o volume de negociação desses ativos no período, e quando ele está vermelho, indica que houve muito mais vendas do que compra. Em compensação, o contrário também é verdade. Quando o mercado começa a voltar a subir de novo, a gente vê volumes muito mais compradores, pessoas querendo se aproveitar daquela alta que parece quase infinita no mercado. E é justamente isso que continua forçando pessoas a comprarem ativos quando eles estão caros demais e depois vender quando eles estão baratos. Beleza, isso aqui é realidade. Isso aqui acontece e vai acontecer sempre. Só que existe um lado bom nessa história. Você, como investidor, com a estratégia correta, você pode se beneficiar do movimento errado dos outros investidores. Quando eles estão comprando na hora errada, você está vendendo. E o oposto também é verdade. É exatamente isso que a gente busca fazer com as nossas estratégias aqui do Clube do Valor. Quer ver um exemplo disso? Voltando para a última crise ali, pré-2020, antes do mercado cair pra caramba. Entre 2016 até 2019, o mercado de ações brasileiro estava numa euforia gigantesca. Todo mundo que viveu aquela época de 2019 ali só queria falar de ações, as ações só subiam, fundos imobiliários só subiam. Cada um dos investidores querendo tirar um pouco mais de pedaço daquela alta. O que é que a gente estava fazendo aqui no clube? A nossa estratégia estava mandando a gente vender ativos naquele momento. Por mais que a gente não quisesse, por mais que a gente quisesse continuar surfando aquela alta, o que a gente fez foi vender milhões e milhões de reais em ações e fundos imobiliários no auge da alta. O que é que aconteceu logo em seguida? Uma queda extremamente forte do mercado brasileiro em mais de 46% por causa da crise do Covid. E por mais que tivesse todo mundo cauteloso, sem saber quanto tempo a gente ia ficar de lockdown, em todas aquelas incertezas que a gente nunca viveu na nossa geração, a nossa estratégia mandava a gente comprar renda variável, mesmo quando tudo parecia incerto. Foi por isso que em março de 2020 a gente vendeu mais de 10 milhões de reais em renda fixa dos nossos clientes para comprar mais de 11 milhões e meio de ações e fundos imobiliários. Sem precisar ficar tentando prever o futuro, sem fazer leituras de mercado para entender quais são os movimentos mais prováveis, sem nada disso. Tudo com base somente em uma estratégia racional que nos força a fazer a coisa certa e se aproveitar do movimento errado dos outros investidores. E, inclusive, é exatamente esse mesmo método que a gente está fazendo agora, nesse momento de mercado americano, e que nos ajuda a saber se é a hora certa de comprar ou de vender o IVVB11. Eu já vou te falar como saber isso para a tua própria carteira. Agora, se você se sente realmente na dúvida, poxa, o que é que vai acontecer com o Trump? Será que eu tenho que mandar mais dinheiro lá para fora ou segurar um pouco no Brasil? Aí, nesse caso, eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Esse que é um espaço onde a gente vai olhar para o teu caso de forma individual, entender os teus objetivos, o teu perfil de investidor, o teu momento de patrimônio, para que assim fique claro para você qual é o ativo que você tem que comprar e como fazer isso. Por isso que se você quiser a nossa ajuda diretamente para investir, eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você fazer a leitura e se inscrever para uma sessão de consultoria gratuita. Como é completamente gratuito mesmo, você não tem nada a perder. No mínimo é uma segunda opinião profissional de como é que você investe hoje. Tem um link na descrição do vídeo para você se inscrever também. Beleza, dito tudo isso, como é que a gente faz para saber se vale a pena investir no IVVB11 e como é que ele vai dobrar o patrimônio dos investidores também? Bom, vamos por partes, vamos entender se vale a pena comprar IVVB ou não. E a primeira coisa aqui é entender se você é um investidor que tem perfil para ter renda variável na carteira. Porque eu já conversei com muitos investidores que preferem ver os seus investimentos só crescendo, só para cima o tempo inteiro. Ah, Felipe, eu não gosto de ver um dia que a minha carteira cai, um mês que eu fico negativo, às vezes até um ano. Ora, para esses casos, esses investidores têm uma tendência mais conservadora e a carteira deles vai ter muito mais renda fixa. Afinal de contas, se a gente olha para carteiras com mais renda variável, como é o caso dessa que está na tela para vocês, em que 15% dos ativos estão concentrados em ações internacionais, como é o caso do IVVB11, olhando para um histórico dos últimos 20 anos, uma carteira como essa chegou a cair quase 10% no seu pior momento. Então imagina, se você tem R$1 milhão investido numa carteira como essa, você vai ver em algum momento o teu patrimônio desvalorizar R$100 mil. Poxa, será que você vai ficar bem com isso? Quanto é que R$100 mil significa em meses de aporte para você? Então isso aqui não acontece numa carteira muito mais renda fixa. Ah, Felipe, mas eu tenho mais facilidade de aguentar essas volatilidades. Eu gosto de renda variável. Então o primeiro passo foi dado. Você provavelmente vai ter uma carteira mais arrojada. A segunda pergunta é: você prefere investir de forma ativa ou de forma passiva? Isso porque todas as pessoas que investem através de um ETF, como o IVVB11, por exemplo, onde cada cota custa ali seus R$380, você, a partir de uma compra de uma cota, tem acesso a 500 outras empresas. Não existe mais nenhuma estratégia de gestão que você vai colocar. Não, você vai sempre ter as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A estratégia já está dada, você só compra um ativo e segue de forma passiva. Toda a rentabilidade média que o mercado tiver, você também vai ter. Esse tipo de investimento passivo serve para 90% dos investidores que vão colocar dinheiro lá no mercado americano. Agora, existem investidores que preferem investir de forma ativa, onde ao invés de somente comprar as 500 maiores empresas, eles querem descobrir quais são as empresas mais baratas, as que pagam bons dividendos
dividendos, para que assim eles busquem ter uma performance acima da média do mercado. Que é o que a gente faz com a nossa estratégia de momentum aqui do Clube do Valor, buscando as empresas com maior potencial de valorização lá dos Estados Unidos, e que no histórico da estratégia, a rentabilidade foi de forma relevante bem maior do que o S&P 500 no mesmo período. Esses são os benefícios de uma boa estratégia ativa de investimentos lá fora. Inclusive, todas elas são disponíveis nas carteiras dos nossos clientes aqui do clube. Mas o fato é que bater a média do mercado americano não acontece para a maioria. Praticamente 90% dos investidores profissionais de ações lá dos Estados Unidos, eles não conseguem performar acima do S&P 500. Ou seja, é por isso que para 90% dos investidores, o IVVB11 vai funcionar. Você já garante que você está à frente de mais de 90% do mercado. Tá, Felipe, então eu tenho um perfil mais agressivo e eu invisto de forma passiva. Será que é hora de comprar IVVB11? E aí a gente vai para o terceiro e último passo para você decidir. Será que tem espaço na tua carteira de investimentos nesse momento pro ativo? Porque vamos imaginar que você tem uma carteira que ela é super agressiva, somente em renda variável. 1/3 da tua carteira em ações do Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. Agora, se você fosse montar essa carteira hoje, com 600 mil reais, por exemplo, você ia pegar 200 em fundos, 200 em ações do Brasil e 200 em ações internacionais. Tá dado, esse é o teu objetivo, você iria comprar cada um dos ativos. Então, para você que está montando a estratégia, é hora tranquilo de comprar cada um dos investimentos dessas classes. Agora, para quem já tem uma carteira, já está investindo, a hora exata de comprar IVVB11 vai ser indicada pela tua própria carteira. Imagina agora que a gente acabou de viver um momento onde as ações do Brasil tiveram um momento positivo. Elas performaram de forma muito boa e o que era 1/3 da tua carteira, agora na verdade virou 40%. E enquanto isso, no mesmo momento, o dólar se desvalorizou um pouco mais, o mercado americano ficou de lado e a proporção da tua carteira, que deveria ser de 33% para as ações americanas, agora ficou de mais ou menos 25%. Ou seja, a tua carteira ficou extremamente desbalanceada. É nesse momento que a tua estratégia está mandando você comprar os ativos que caíram. Qual é a tua única função a partir de agora? Você tem um gap de pouco mais de 8% para fechar aqui e voltar dos 25% de ações internacionais nesse momento para 1/3 da carteira, como é a sua estratégia inicial. Foi isso que nos permitiu vender os ativos caros antes da pandemia e comprar barato durante a queda forte. E é com essa clareza de estratégia que você vai sempre saber a hora certa de comprar IVVB11 ou qualquer outro ativo da tua carteira. O que você precisa fazer é abrir a tua carteira agora, olha aí a tua carteira, abre ali a tua planilha de alocação, a tua estratégia e comenta aqui embaixo, você tá com algum espaço na tua carteira para comprar IVVB11 ou você já tem demais? É hora de comprar para você ou não? Comenta com os outros. Dito tudo isso, fica a última pergunta. Felipe, como é que eu faço para dobrar então meu patrimônio em IVVB11? Ou seja, o que a gente vê é que de 2016 até aqui, a rentabilidade média do IVVB11 ficou em torno de 17%. O dólar foi muito bem nesse período, o S&P 500 também. Quem investiu um patrimônio de 250 mil naquele momento, hoje está vendo um patrimônio, sem considerar a inflação, de pouco mais de 1 milhão e 100. Chegando a multiplicar por 4 esse patrimônio. Para quem lembra da famosa regra dos 72, se você dividir 72 por 17, que foi a rentabilidade média aqui desse período, você veria o seu patrimônio duplicar a cada pouco mais de 4 anos. Uma rentabilidade altíssima se fosse sempre assim. Em compensação, se a gente pega outras janelas temporais, como de 2004 até 2016, por exemplo, a rentabilidade do S&P 500 já foi de pouco menos de 10% ao ano. Quando a gente abate a inflação, inclusive, foi de pouco mais de 3%. Bem menor do que o que a gente viu na segunda metade da década. Ora, usando a mesma regra do 72 dividindo por 9, nesse cenário teu patrimônio só duplicaria a cada 8 anos. É o dobro do que a nossa primeira simulação. O que é que eu quero te mostrar com isso aqui? A velocidade em que você vai dobrar teu patrimônio num ativo de renda variável como esse aqui vai mudar a depender do ciclo que você está pegando. E simplesmente não tem como a gente saber se o próximo ciclo que vem por aí é de alta ou de queda. E é por isso que a atitude mais correta em termos de investimentos para fazer contas de longo prazo como essa é usar sempre números mais conservadores. Por exemplo, se a gente tem uma carteira mais equilibrada, com menos porcentagem em renda variável, com maior diversificação, menos risco, uma pior queda de uma carteira como essa de pouco mais de 5% nos piores casos, a rentabilidade média nos últimos 10 anos foi de pouco mais de 12%, o que nos diria que o nosso patrimônio duplicaria a cada mais ou menos 6 anos de investimento. E é mais ou menos isso que dá para esperar para quem investe de forma correta, de forma diversificada, com uma boa carteira de investimento. E é assim que você vai saber se é hora de ter IVVB11 na tua carteira ou não. E a forma mais assertiva de descobrir quando é que você vai duplicar o seu patrimônio novamente. Dito tudo isso, eu te mostrei o que é que está acontecendo no mercado americano. Qual é o jeito errado que muitos investidores insistem ainda em escolher um ativo para sua carteira.
carteira. Qual é o jeito certo, como é que você procura isso? E uma simulação mais realista de quando é que você pode dobrar seu patrimônio. Agora, comenta aqui comigo embaixo se esse vídeo mudou pelo menos alguma coisa na tua forma de ver o mercado, se te agregou de alguma forma. E para que você continue acompanhando os conteúdos aqui do canal, eu vou deixar um vídeo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.